Olá, você já ouviu aquele conselho para ler com cuidado as letras miúdas de um contrato? Pois a orientação do PROCON é outra. O órgão que defende os consumidores diz que em caso de letras miúdas, não assine o contrato. As letras miúdas são proibidas. Se elas tratarem dos direitos que você não tem, devem ser escritas em letras maiúsculas ou grifadas. No programa de hoje, a gente fala sobre os direitos do consumidor. E nossa entrevistada é a coordenadora geral do PROCON, Cláudia Silvana. Cláudia, para começar, eu queria que você desse assim, um apanhado geral das regras dos direitos do consumidor, de uma maneira geral. Quais são os direitos do consumidor? Quando ele faz uma compra numa loja, qual é o prazo para ele trocar, para ele se arrepender da compra? Bom, olá, Tatiana. São vários aspectos aí, né, que dizem respeito aos direitos do consumidor. Mas usando dois exemplos que você citou. Primeiro, na hipótese das compras que o consumidor eventualmente faz. Então, vamos imaginar que o consumidor tenha comprado uma TV numa loja qualquer. Ele tem prazo para o exercício do direito de arrependimento? Depende. O que seria o direito de arrependimento? Melhor, é aquela situação em que o consumidor eventualmente não gostou, fala, não era bem isso que eu queria, o produto não tem problema nenhum, né? Mas simplesmente o consumidor não gostou ou arrependeu-se. Nessa situação, o consumidor só tem direito a rescindir o contrato e reaver os valores pagos pelo produto se a compra for feita fora do estabelecimento comercial. É aquela situação assim, comprou pela internet, por catálogo, de porta em porta, ou o vendedor foi no trabalho do consumidor. Nessa situação, o consumidor tem sim a possibilidade de se arrepender. Agora, na loja não? Na loja não. Mas por quê? Porque a lei, né? Eu vou te explicar por quê. Claro, não é só porque é a lei. Existe essa previsão prevista no Código do Consumidor, enfim, disposta no Código do Consumidor, e também porque naquela situação em que o consumidor compra pela internet, ele não está vendo o que ele está comprando, ele está vendo uma foto do que ele está comprando. Ou se ele compra por catálogo, da mesma forma, ele está vendo uma foto, quer dizer, não é exatamente, não é a mesma coisa que quando você vê o produto, pode mexer, virar, enfim. Se for roupa, pode experimentar. Olhar. Exatamente. Então, nessas situações, ou seja, quando o produto não apresenta nenhum problema, a única situação em que o consumidor tem a possibilidade de se arrepender e ter o dinheiro de volta é na compra feita fora do estabelecimento comercial. Se não for assim, ele pode trocar. Depende, também. Se o produto não apresentar nenhum problema, o fornecedor não é obrigado a trocar. A troca é uma liberalidade do fornecedor. É aquela situação, por exemplo, você vai dar um presente para alguém. E você erra no número, erra na cor, sei lá, ou até mesmo erra na coisa. Comprou um produto que a pessoa simplesmente detestou. Acontece? Claro que acontece. Nessas situações, o fornecedor é obrigado a trocar? Não, não é, né? Então, há possibilidade de troca se as partes acordarem, ou seja, se o fornecedor disser, não, mas eu troco. Ah, você troca? Então pronto. Anote na nota fiscal quais são as condições, o prazo para troca, né? Então, com base nisso, todas aquelas condições que algumas lojas fazem, por exemplo, só se trouxer a nota fiscal, só se mantiver a etiqueta, só no sábado eu faço a troca, então isso é um acordo, tudo isso vale. Sim. Desde que o produto não apresente problema nenhum. Claro, se o produto apresentar problema, aí as regras são outras, né? Aí o Código do Consumidor estabelece prazo para o consumidor reclamar. Vamos voltar ao exemplo da televisão. O consumidor comprou a TV, essa TV apresentou um problema qualquer. Não funciona, a imagem não aparece, não tem som, ou enfim, qualquer outro problema. Quais são os direitos do consumidor nesse caso? Ele tem direito à troca imediata do produto? Em princípio, não. Por mais frustrante que isso seja, porque é complicado, né? Você compra um produto, quer usar e tal, claro. O produto não funciona. O consumidor deve levar o produto para assistência técnica e a assistência técnica tem até 30 dias para resolver o problema. Caso o problema não seja resolvido em até 30 dias, aí sim o consumidor tem direito à troca do produto ou à devolução dos valores pagos. Ah, então teoricamente eles tentam consertar o aparelho primeiro, no caso da televisão, por exemplo. Exatamente, ou sanar E aqueles 7 dias que pode trocar na loja, isso é da lei ou isso um acordo que as lojas fazem? Então, os 7 dias valem na hipótese das compras feitas fora do estabelecimento comercial. 7 dias para quê? Para o consumidor desistir ou arrepender-se, né? Essa é a previsão aí. O consumidor, por exemplo, compra uma TV, a mesma TV, não comprou na loja, comprou no site. Recebeu, puxa, não era isso que eu queria. Pode se arrepender? Pode. Qual é o prazo para exercício do direito de arrependimento? 7 dias contados do recebimento do produto.
Eu tenho duas perguntas aqui de telespectadores. O Giovanni fala assim, que é preciso reformar com urgência o Código do Consumidor. Por exemplo, hoje você compra um calçado e o que vale é o combinado no ato da compra. Então, eles carimbam a nota fiscal dizendo não efetuamos trocas. Isso significa que é um acordo entre o consumidor e o estabelecimento. Ele acha que isso não está certo, mas é isso que diz a lei. Sim, é isso que diz a lei. Não há necessidade de reforma do Código. O Código do Consumidor é uma das legislações mais modernas do mundo, inclusive, né? E, assim, estudiosos, doutrinadores de importância dizem exatamente isso, que não há necessidade de reforma. O Código do Consumidor já dá conta de todas as questões, aí, ou pelo menos de quase 100% das questões relativas às relações de consumo, né? Nessa situação, veja, o consumidor tem que entender que não há obrigatoriedade de troca. O produto, afinal, não apresenta nenhum problema, né? Então, é complicado você obrigar um fornecedor a trocar se o produto não apresenta problema nenhum, porque simplesmente alguém não gostou. Olha, eu não gostei, não serviu. Essas situações acontecem? Acontecem. Por isso que é importante, antes de comprar, o consumidor perguntar, mas espera aí, vocês trocam caso, por exemplo, o produto para presente, o presenteado não gostar, ou se for, meu, eu vou usar. Puxa, em casa não gostei. Vocês trocam? Trocamos. Aí as partes fazem um contrato, mesmo que um contrato simples, né? E há possibilidade aí nessa situação de troca do produto. Tem uma outra pergunta aqui da Vanusa. Ela disse que ganhou um iPhone que nunca funcionou como telefone, mesmo que ela use o fone de ouvido. Na loja disseram que era o último e que não tinha como trocar. Mais tarde, ela voltou a procurar a loja e disseram que, após 30 dias, ela teria que procurar a Apple. Gostaria de saber da Cláudia o seguinte, posso bater pé e dizer que a responsabilidade da troca é da loja? Afinal, ela é a representante do produto? Sim. O Código do Consumidor estabelece que todos os fornecedores da cadeia são responsáveis, né? Então, a Apple é o fabricante, tem o prestador de serviço que disponibiliza lá a utilização do telefone para você ligar, receber ligações, enfim, e tem este mesmo fornecedor que normalmente é o vendedor, que é o comerciante. E o Código do Consumidor estabelece que todos eles respondem solidariamente perante o consumidor. Em outras palavras, a loja não pode dizer não, você tem que reclamar contra X ou Y. Por quê? Porque a lei atribui essa responsabilidade ao comerciante também. E ele não pode se eximir de atender o consumidor, né? Seja consertando o produto ou, se não houver a possibilidade de conserto, trocando esse produto para o consumidor. Você falou que na internet tem aquele prazo diferente. O Josiliano pergunta o seguinte, compras virtuais e compras de sites e sistemas, existe um prazo para ativação do serviço e para desistir desse tipo de compra, você já falou, mas existe um prazo para ativar o serviço ou para entregar o produto? Que você compra pela internet? Tá, então, por exemplo, eu entro num site qualquer e compro um telefone celular, supondo, né? Nessa situação, o fornecedor deve sim estabelecer o prazo de entrega, né? Ele tem que dizer, olha, você está comprando isso hoje, eu vou te entregar daqui a 10 dias. Você aceita ou não? Não, eu não aceito, entrega em 10 dias, eu vou comprar em outro lugar. Então, não existe um prazo fixado, em regra, né? Talvez por alguma situação específica ou outra exista. Aí teria que ver o caso concreto. Mas nesse exemplo que eu dei, num telefone celular, quando que você entrega? Entrega daqui a 10 dias, daqui a 5 dias, daqui a 2 dias. Depende, se a entrega for na capital, entrega no mesmo dia. Também é um contrato que as partes fazem. Só que essas informações têm que ser dadas previamente para o consumidor. Para quê? Para que ele diga, olha, então não serve, eu quero que entregue amanhã, eu vou comprar em outro lugar. O consumidor pode escolher. Então, na verdade, o consumidor só pode reclamar seus direitos se o prazo dado pelo site não for cumprido. Exatamente. O que é uma situação bastante comum, inclusive de empresas aí, empresas assim, aparentemente confiáveis e importantes. Nós tivemos uma situação de bastante repercussão no final do ano passado e essa situação continua em relação a Americanas.com, Submarino e Shoptime de não entrega de produto. Dentro das datas combinadas. E daí o consumidor, ele ganha o quê? Ele entra contra a loja e ele recebe o quê? Então, são duas situações. A primeira delas, ele pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, ou seja, a entrega imediata do produto. Segunda situação, ele pode exigir a rescisão do contrato e devolução de todos os valores. Não quero mais, não me entregou, não quero, não vou comprar em outro lugar. E em terceiro lugar, ele pode exigir, numa situação ou na outra, nas primeiras duas, uma indenização, se for o caso, uma indenização por danos morais, né? Aí se o juiz entender, de fato, olha, não entrega desse produto, quer dizer, era um presente. Aconteceu isso muito no Natal, né? Quer dizer, você vai entregar o presente no Natal em dia 2 de janeiro, não adianta. Não resolve o problema, né? Perdeu, quer dizer, há um constrangimento e tal. Então, nessas situações, é possível aí o consumidor pleitear uma indenização por danos morais. E os sites de compras coletivas? As regras são as mesmas?
Sim, são que o estão na prazo de moda 7 agora, dias. Peixe Urbano, Groupon, Sim, é a mesma coisa. é a mesma coisa. Agora, que cuidados que o consumidor tem que ter? Porque, às vezes, naquela página inicial que vem com a oferta do produto, eles não dizem todas as condições. Então, as condições elas devem ser colocadas para o consumidor imediatamente, né? Quer dizer, o consumidor deve saber quais são as condições para a utilização daquele serviço, porque às vezes a situação parece algo muito bom, mas na verdade não é tudo aquilo. Né? Olha, tem um desconto lá numa determinada pizzaria, mas é só segunda-feira, quando quase ninguém vai na pizzaria. Então, o consumidor tem que saber disso antecipadamente. Se não souber disso antecipadamente, ele tem direito a desistir e ter devolvidos aí todos os valores pagos, eventualmente pagos. Né? Eu acho que assim, nesses sites aí de compras coletivas, enfim, como eles pegam em algo que é bastante atrativo, que é a questão da promoção. Então, antes de qualquer coisa, o consumidor deve avaliar se realmente ele precisa daquilo. Porque aquela situação, Poxa, mas tá precisar, tão barato. Eu não preciso, mas é tão barato que eu contrato. Um troço que eu nunca vou, que eu não gosto, sabe aquela coisa? Eu, por exemplo, Cláudia, eu não gosto de comida mexicana. Ah, mas tá vintão, então eu vou. Não, mas não adianta, eu nunca vou. Ou é muito longe da casa da pessoa, a Isso, pessoa tem que atravessar a cidade. O consumidor tem que fazer essa avaliação, entendeu? Se realmente se vale a pena, fazer um comparativo, porque nem sempre, assim, estudos mostram que a palavra promoção, por si só, mesmo que aquele produto não esteja, ou aquele serviço não esteja de fato mais barato, o consumidor compra. Ele compra, ele não compara. Não, mas peraí, tá escrito que é promoção, mas vamos ver se tá em promoção realmente. Vamos ver o preço na outra loja. Né? Isso. Até, às vezes, no mesmo local, vamos ver se, de fato, esse produto está mais barato que os outros. O consumidor não faz essa avaliação. Cláudia, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente tira mais dúvidas sobre os direitos do consumidor. É um instante só.